Vias tolgonon ecumenis aglaisma, theologias dormistin, que Christu pilon gnision, porphyrion timisomen pisti, don pliri charismaton ekpethos, demonondas galitrute asthenis, iate pisti crasontas, doxa dovedo condi siscin, doxa doce aia santi, doxa do energundi via su passinia mata. Relatos de um peregrino russo, por anônimo do século XIX. Tradução para o português de Karen Andrea de Guise. Editora Vozes, Petrópolis. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Vale a pena. O livro tem um glossário no final, junto de comentários. Tem também datas e história cronológica da ortodoxia e da história em geral em relação à igreja. Então é um livro muito completo. Isso porque eu não estou lendo as notas de rodapé também, tá? E também, caso gostem do meu trabalho, auxiliem. É possível através de compras de livro pela minha lista da Amazon, como fez a Caterine, que comprou este livro e chegou até mim. Mais uma vez, muito obrigada. Assim como é possível também auxiliando, seja via Apoia-se, Pix, ou entrando em contato em particular. O meu e-mail e os links todos estão abaixo no descritivo. Curtam, compartilhem, comentem. Isso tudo também ajuda na divulgação do canal e ampliação de todos esses conhecimentos, para que cheguem a outras pessoas e assim possamos realmente levar para frente aquilo que acreditamos ser bom, que aprendamos, que leiamos, que tenhamos acesso, não é mesmo? Muito obrigada pela presença. Quarto e último relato. Para mim, estar unido a Deus é a minha felicidade. No Senhor coloco minha esperança. Salmos, capítulo 73, versículo 28. Ao retornar à casa do meu pai espiritual, vim pensando no provérbio: o homem põe e Deus dispõe. E achei que ele tinha razão. Pensei que iria partir hoje para a santa cidade de Jerusalém, mas não foi o que aconteceu. Um acontecimento completamente imprevisto me deteve aqui por mais 2 ou 3 dias. Não pude deixar de vir vê-lo para anunciar-lhe o ocorrido e para pedir seu conselho. Eis o que se passou. Eu tinha me despedido de todos e, com a ajuda de Deus, tinha retomado meu caminho. Estava prestes a deixar os limites da cidade quando, na porta da última casa, eu vi um velho peregrino que fazia 3 anos que eu não via. Nós nos cumprimentamos e ele me perguntou para onde eu ia. Eu respondi: se for da vontade de Deus, irei até a antiga Jerusalém. Pois tenho, então, um excelente companheiro de viagem para você. Muito obrigado, disse. Mas você não sabe que eu nunca levo comigo um companheiro e que sempre viajo só? Sim, mas ouça, eu sei que isso vai lhe convir.
Tudo se passará bem para você se o tiver ao seu lado, e tudo se passará bem para ele se estiver com você. O pai do proprietário dessa casa, onde estou empregado como operário, fez voto de ir até Jerusalém. Você não terá nenhum problema indo com ele. É um mercador da região, um bom senhor, e além do mais, ele é completamente surdo. Mesmo que gritemos, ele nada ouve. Quando queremos perguntar-lhe algo, é preciso escrever a pergunta em um pedaço de papel. Ele está sempre em silêncio e não vai atrapalhá-lo no seu caminho. Mas você lhe será indispensável durante o trajeto. Seu filho lhe deu um cavalo e uma carruagem que ele poderá vender em Odessa. O velho quer caminhar a pé, mas colocaremos na sua carruagem sua bagagem e alguns donativos para o sepulcro do Senhor. Você poderá levar os seus pertences na carruagem. Reflita sobre o assunto, hein? Você acha que podemos deixar partir dessa maneira, completamente sozinho, um senhor idoso e completamente surdo? Procuramos um acompanhante por todos os lados, mas eles cobram muito caro, e além do mais, é perigoso deixá-lo partir com um desconhecido, pois ele leva consigo dinheiro e objetos preciosos. Aceite, irmão. Será muito bom. Aceite pela glória de Deus e pelo amor ao próximo. Quanto a mim, eu darei minha garantia de que você é uma pessoa de confiança e os patrões ficarão encantados. São pessoas ótimas, que gostam muito de mim. Trabalho há 2 anos para eles. Após ter dito essas palavras diante da porta, ele fez com que eu o acompanhasse até a casa do seu patrão e percebi que era uma família honrada. Assim, aceitei sua proposta. Nós decidimos partir 2 dias depois do Natal, após termos escutado a divina liturgia, se Deus quiser. Eis os acontecimentos inesperados que se produziram no caminho da vida. Mas é sempre Deus e sua divina providência que agem através das nossas ações e nossas intenções, pois como está escrito, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Meu pai espiritual me disse: eu alegro-me de todo o meu coração, amado irmão, que o Senhor me tenha assim permitido revê-lo mais uma vez. E como você está livre, eu o reterei um pouco comigo. E você me contará alguns dos encontros que vivenciou durante a sua vida errante, pois eu tive prazer em escutar seus outros relatos. Eu o farei com alegria, respondi, e comecei a falar. Houve coisas boas e ruins, e não é possível narrar tudo, pois muitas coisas já me fugiram da memória. Mas eu tentei, sobretudo, guardar a lembrança daquilo que levou minha alma preguiçosa à oração. Todo o resto eu raramente evoquei, ou, melhor dizendo, procurei esquecer o passado. Segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, que disse: uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Meu bem-aventurado Starets me disse que os obstáculos à oração podem vir tanto da direita quanto da esquerda, ou seja, quando o inimigo não consegue distrair a alma da oração através de vãos pensamentos ou de imagens culpadas, ele faz reviver na memória recordações edificantes ou ideias harmoniosas, com o objetivo de desviar o espírito da oração, pois o inimigo não a consegue suportar. Isso se chama desvio feito para a direita. A alma, desprezando a conversa com Deus, entra em uma conversação deliciosa com ela mesma ou com as criaturas. Ele também me ensinou que, durante a oração, não devemos admitir no espírito sequer o mais belo e mais elevado pensamento. E se no final do dia nós percebermos que passamos mais tempo praticando a meditação ou tendo conversas edificantes do que rezando a oração absoluta e pura,
Devemos considerar isso como uma imprudência ou como uma avidez espiritual egoísta, sobretudo entre os comerciantes, para quem o tempo consagrado à oração deve prevalecer sobre o tempo dedicado a outras atividades piedosas. Mas não podemos tudo esquecer. Algumas lembranças estão tão profundamente impressas na memória que elas permanecem vivas sem que precisemos evocá-las, como, por exemplo, essa família piedosa na casa de quem Deus me permitiu passar alguns dias. Uma família ortodoxa. Um dia, ao atravessar a província de Tobolsk, passei por um pequeno vilarejo. Eu estava praticamente sem pão, portanto entrei numa casa para pedir um pouco. O dono da casa disse: "Você chegou em boa hora. Minha mulher acabou de tirar o pão do forno. Pegue este pedaço que ainda está quente e ore a Deus por nós." Agradecendo, coloquei o pão no meu farnel. Quando a senhora me viu, ela disse: "Como o seu farnel é pobre. Ele está todo rasgado. Eu vou lhe dar um outro." E ela me deu um bom e sólido farnel. Eu lhes agradeci do fundo do coração e parti. Na saída da cidade, pedi um pouco de sal em uma loja e o vendedor me deu um pequeno saco. Fiquei feliz e agradeci a Deus que me fizera encontrar pessoas assim tão boas. "Estou tranquilo durante uma semana", disse para mim mesmo. "Poderei dormir sem preocupações. Minha alma, abençoado seja o Senhor." Eu tinha caminhado 5 verstas quando avistei um povoado não muito rico que tinha uma igreja em madeira, pequena, mas bem pintada por fora e harmoniosamente decorada. O caminho passava ao lado e tinha vontade de me inclinar diante do templo de Deus. Subi as escadarias externas e fiz uma prece. Havia 2 crianças jogando no campo ao lado da igreja. Elas deveriam ter cerca de 5 ou 6 anos. Eu disse em mim mesmo que, apesar do seu bom aspecto, elas deveriam ser filhas do padre. Terminada a minha prece, fui embora. Eu ainda não tinha dado 10 passos quando ouvi alguém gritar atrás de mim: bom homem, espere!" Eram as crianças que gritavam e que corriam na minha direção, um garotinho e uma menina. Eu me detive, e ao alcançar-me, eles me deram a mão. "Vamos para casa encontrar a mamãe. Ela gosta dos mendigos." Eu não sou um mendigo, mas um passante. "E o que é esse saco?" "É o meu pão para eu comer no caminho." "Ah, não tem importância, venha conosco. Mamãe vai lhe dar dinheiro para a viagem." "E onde está a sua mãe?" "Ali, atrás da igreja, um pouco além das árvores." Eles me fizeram entrar em um jardim maravilhoso, no meio do qual eu vi a casa grande dos senhores. Nós entramos no vestíbulo. Tudo estava limpo e bem arrumado. A senhora não demorou para vir ao nosso encontro. "Como estou contente! O Senhor o enviou a nós. Sente-se, querido irmão." Ela própria pegou o meu farnel e o colocou sobre a mesa e fez com que eu me sentasse em uma cadeira extremamente macia. "Você quer comer? Tomar um chá? Você não precisa de nada?" Eu a agradeço humildemente, mas tenho do que comer em meu farnel e posso aceitar um pouco de chá, apesar de ser um camponês e não ter esse hábito. Sua amabilidade e gentileza me são mais preciosas do que uma refeição. Orarei a Deus que a abençoe por essa hospitalidade evangélica." Após ter dito essas palavras, eu senti uma forte necessidade de entrar em mim mesmo. A oração ardia em meu coração e eu tinha necessidade de calma e silêncio para deixar essa chama subir livremente e para dissimular um pouco os sinais externos da oração: lágrimas, suspiros, movimentos faciais ou labiais. Assim levantei-me e disse: "Peço perdão, mas devo ir. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com a senhora e com suas adoráveis crianças." "Ah, não!
Que Deus não permita que o Senhor parta agora. Eu não o deixarei ir. Meu marido vai voltar à noite da cidade. Ele é juiz no tribunal do distrito. Ele ficaria muito feliz em encontrá-lo. Ele considera todos os peregrinos como enviados de Deus. Além disso, amanhã é domingo. Você rezará conosco no ofício e comeremos juntos aquilo que Deus nos enviar. Na nossa casa, nos dias de festa, nós recebemos sempre pelo menos 30 pobres mendigos, irmãos do Cristo. E você ainda não me contou nada a seu respeito, nem de onde vem, nem para onde vai. Conte-me, eu adoro ouvir falar aqueles que veneram o Senhor. Crianças, levem o farnel do peregrino para o quarto dos ícones. É lá que ele passará a noite. Fui tomado de surpresa ao ouvir essas palavras e disse para mim mesmo: será um ser humano? Ou estou diante de uma aparição? Assim fiquei para esperar pelo dono da casa. Contei rapidamente minha viagem e disse que estava a caminho de Irkutsk. Ótimo, disse a senhora. Você deverá passar então por Tobolsk. Minha mãe mora lá em um convento, onde é reclusa. Nós lhe daremos uma carta e ela irá recebê-lo. As pessoas vão frequentemente pedir-lhe conselhos espirituais. Você poderá também levar-lhe um livro de João Clímaco, que encomendamos para ela em Moscou. Como as coisas se encaixam bem! Por fim, chegou a hora da refeição e nos sentamos à mesa. Chegaram ainda 4 senhoras que se sentaram conosco. Após o primeiro prato, uma delas se levantou, inclinou-se diante do ícone, diante de nós, e foi buscar outro prato. Para o terceiro prato, uma outra se levantou e repetiu os mesmos gestos. Ao ver isso, perguntei à dona da casa: posso perguntar se essas senhoras fazem parte da sua família? Sim, elas são como irmãs para mim. A cozinheira, a mulher do cocheiro, a mulher que cuida das chaves e a minha camareira. Todas elas são casadas. Não há nenhuma mulher solteira na casa. Ao ver e ouvir isso, eu fiquei ainda mais surpreso e agradeci a Deus por ter me conduzido à casa de pessoas tão piedosas e devotas. Eu senti a oração aflorar com força em meu coração e assim, querendo estar só, ao nos levantarmos, disse a senhora: a senhora deve repousar após o almoço, mas estou tão acostumado a caminhar que irei passear um pouco pelo jardim. Não, eu nunca descanso após as refeições, disse a senhora. Eu o acompanharei ao jardim e você me contará algo instrutivo. Se você for sozinho, as crianças não o deixarão em paz, pois elas adoram os mendigos, irmãos do Cristo, e também os peregrinos. Não havia nada a fazer e fomos juntos ao jardim. Para guardar silêncio de maneira mais cômoda, inclinei-me diante da senhora e disse: eu lhe pergunto, mãezinha, em nome de Deus, há muito tempo que a senhora leva uma vida assim tão santa? Conte-me como a senhora chegou a esse grau de bondade. É fácil. Minha mãe é bisneta de São Josafá, cujas relíquias são adoradas em Belgorod. Tínhamos ali uma grande propriedade. Uma das alas da casa era alugada a um fidalgo de pouca fortuna. Esse acabou morrendo, deixando sua mulher grávida. Ela também acabou morrendo após ter colocado um filho no mundo. O recém-nascido era completamente órfão. Minha mãe o acolheu. E eu nasci no ano seguinte. Nós crescemos juntos. Tivemos os mesmos mestres e éramos como irmão e irmã. Quando meu pai morreu, minha mãe deixou a cidade e veio se estabelecer nessa vila. Quando crescemos, minha mãe casou-me com seu afilhado, meu irmão adotivo. Nos deu essa vila e decidiu entrar em um convento. Após ter nos dado suas bênçãos, ela recomendou que vivêssemos como cristãos, que orássemos sempre a Deus e que observássemos, antes de tudo, o mandamento mais importante, ou seja, o amor ao próximo, que se manifesta na ajuda aos pobres, irmãos do Cristo,
e educando nossos filhos no temor a Deus e tratando nossos servos como irmãos. Há 10 anos que vivemos aqui nesse lugar afastado, tentando obedecer aos conselhos de nossa mãe. Temos um asilo para os mendigos. Lá se encontram mais de 10 nesse momento, inválidos ou enfermos. Se você quiser, poderemos ir lá amanhã. Ao término do seu relato, eu lhe perguntei: e onde está esse livro de João Clímaco que a senhora quer enviar à sua mãe? Vamos voltar para casa. Eu irei mostrá-lo. Mal tínhamos começado a ler quando o Senhor chegou. Nós nos beijamos como irmãos, à moda cristã, e ele me levou ao seu quarto dizendo: venha, meu irmão, venha ao meu escritório, abençoe minha cela. Indicando sua mulher, ele disse: acredito que ela o aborreceu, pois quando encontra um peregrino ou uma pessoa enferma, ela fica tão feliz que não deixa mais a pessoa. Esse é um velho costume na sua família. Entramos no seu escritório. Que enorme quantidade de livros! Quantos ícones maravilhosos! E uma cruz em tamanho natural, diante da qual estava colocado um evangelho. Fiz o sinal da cruz e disse: sua casa, Senhor, é o paraíso de Deus. Olha aqui. Aqui estão o Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Imaculada e seus santos servos. E ali estão suas palavras e seus ensinamentos vivos e imortais. Acredito que o Senhor tenha grande prazer em conversar com eles. Sim, eu gosto muito de ler. Que tipo de livro o Senhor possui? Tenho muitos livros e textos espirituais. Esse é o Menologium, as obras de São João Crisóstomo, de Basílio o Grande, várias obras filosóficas ou teológicas e numerosos sermões de pregadores contemporâneos. Essa biblioteca me custou 5.000 rublos. O senhor não teria alguma obra sobre a oração? Gosto muito dos livros sobre a oração. Esse é um opúsculo recentemente publicado, obra de um padre de São Petersburgo. O senhor puxou de sua estante um comentário sobre o Pai Nosso e nós começamos a lê-lo. Logo chegou a senhora. Ela vinha com o chá e as crianças carregavam uma cesta de prata repleta de um tipo de confeito e doces como eu jamais provara. O senhor tomou o livro das minhas mãos e, entregando-o à sua mulher, disse: ela vai ler para nós, pois ela lê muito bem. E beberemos algo durante a leitura. A senhora começou a ler. Ao escutá-la, senti a oração que aflorava em meu coração. Quanto mais ela lia, tanto mais a oração se desenvolvia e eu me alegrava. De repente, vi passar diante de mim uma forma que atravessava o ar, como se fosse o meu falecido Starets. Fiz um movimento em sua direção e, querendo dissimulá-lo, disse: perdoe-me, eu cochilei. Nesse momento, tive a impressão de que o espírito do Starets entrava em meu espírito e o iluminava, pois senti em mim uma espécie de grande claridade e inúmeras ideias relativas à prece vieram à minha mente. Eu fiz o sinal da cruz e esforcei-me para afastar essas ideias. Nesse momento, a senhora terminou a leitura e o senhor perguntou se ela tinha sido do meu agrado. Seguimos conversando sobre o assunto. Ela me agradou muito. Dentre as orações escritas, o Pai Nosso é a prece mais elevada e valiosa que temos, pois foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem a ensinou. O comentário que a senhora leu é excelente, mas ele é completamente voltado à vida ativa do cristão. Nas minhas leituras das obras dos padres da Igreja, encontrei explicações que são sobretudo místicas e orientadas à contemplação. Em quais escritos você encontrou essas explicações? Encontrei, por exemplo, nas obras de Máximo, o Confessor, e na Filocalia, com Pedro Damasceno.
Você se lembra desses trechos? Poderia repeti-lo para nós? Com certeza. A oração inicia com as seguintes palavras: Pai nosso que estais nos céus. O livro que a senhora acabou de ler afirma que essas palavras significam que devemos amar fraternalmente nosso próximo, pois somos todos filhos do mesmo Pai. Isso está corretíssimo. Mas os padres acrescentam a essa afirmativa um comentário mais espiritual. Eles dizem que, ao pronunciar essas palavras, devemos elevar nosso espírito ao Pai Celeste e nos lembrar da obrigação de estar em todos os momentos na presença de Deus. Nesse livro, as palavras santificado seja o vosso nome são interpretadas no sentido de que não devemos invocar em vão o nome do Senhor. No entanto, os comentaristas místicos veem nessas palavras um apelo para que recitemos a oração interna do coração, ou seja, para que o nome do Senhor seja santificado, é preciso que ele esteja gravado no interior do coração e que, através da oração perpétua, ele santifique e ilumine todos os sentimentos, todas as forças da alma. As palavras venha a nós o vosso reino são explicadas da seguinte maneira pelos padres: que venham a paz interior, o descanso e a alegria espiritual aos nossos corações. O livro explica que as palavras o pão nosso de cada dia referem-se às necessidades da nossa vida corporal e sobre aquilo que é necessário para vir em ajuda ao próximo. Mas Máximo, o confessor, compreende por pão nosso de cada dia o pão celeste que alimenta a alma, ou seja, a palavra de Deus e a união da alma com Deus para a contemplação, e a oração perpétua no interior do coração. Então a oração interior é uma obra difícil, quase impossível para aqueles que vivem nesse mundo, exclamou o Senhor. Precisamos de toda a ajuda do Senhor para cumprir com diligência as orações cotidianas. Não fale assim. Se essa fosse uma tarefa que ultrapassasse as forças humanas, Deus não a teria comandado. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E os padres nos oferecem todos os meios para facilitar a vida rumo à oração interna. Eu jamais li algo preciso a esse respeito. Se o Senhor quiser, eu poderei ler alguns trechos da Filocalia. Peguei minha Filocalia, procurei uma passagem de Pedro Damasceno, na terceira parte, página 48, e li o que se segue, abre aspas. É necessário exercitarmos-nos para invocar o nome do Senhor. Mais do que a respiração, o tempo todo, em todo lugar e em toda ocasião. O apóstolo diz, orai sem cessar. Com essas palavras, ele nos ensina que devemos nos lembrar de Deus em todos os momentos, em todos os lugares e em todas as ocasiões. Se fizeres alguma coisa, deves pensar no Criador de tudo aquilo que existe. Se vires a luz, lembra-te daquele que a deu. Se considerares o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, admira e glorifica aquele que os criou. Se te cobrires de vestimentas, pensa em quem te fez esse dom e agradeça-o. Agradeça àquele que vela por tua existência. Em suma, que tudo seja motivo para que celebres o Senhor. Assim orarás sem cessar e tua alma estará sempre na alegria. Fecha aspas. Reparem como o procedimento é simples, fácil e acessível a todos aqueles que possuem um mínimo de sensibilidade. Eles ficaram deleitados com o texto. O Senhor abraçou-me entusiasmado, agradeceu-me, olhou minha Filocalia e disse: é preciso que eu compre esse livro. Eu o encomendarei em São Petersburgo, mas para melhor me lembrar, vou copiar agora mesmo essa passagem que você acabou de ler.
Será que você poderia ditá-la para mim? Ele a transcreveu rapidamente com uma bela e rápida caligrafia. Depois exclamou: Meu Deus! Mas eu tenho justamente um ícone de São Damasceno. Era provavelmente São João Damasceno. Ele abriu a moldura e fixou sobre o ícone o papel que acabara de escrever, dizendo: A palavra viva de um servo de Deus, colocada sob sua imagem, me estimulará a colocar em prática esse conselho salutar. Fomos em seguida cear. Todos estavam novamente à mesa ao mesmo tempo que nós, homens e mulheres. Que silêncio recolhido e que calma reinavam durante a refeição. Após a ceia, rezamos todos juntos, inclusive as crianças, e fizeram-me ler o hino a Jesus Dulcíssimo. Os servos foram descansar e nós três ficamos a sós no recinto. A senhora trouxe-me então uma camisa branca, roupas de baixo e meias. Inclinei-me profundamente diante dela e disse: A senhora, não posso aceitar sua oferta. Eu jamais portei tais vestimentas. Nós sempre usamos faixas. Ela logo voltou com uma velha blusa amarela de fino tecido que ela cortou em tiras. E, afirmando que meu calçado não servia mais, o senhor trouxe um par novo de bashmaki, que é um tipo de calçado que ele calçava sobre suas botas de cano alto. Não há ninguém nesse quarto. Você poderá trocar de roupa tranquilamente. Fui me trocar e, quando voltei para perto deles, eles fizeram com que eu me sentasse sobre uma cadeira onde começaram a me calçar. Ele envolveu meus pés e pernas nas tiras e ela colocou os sapatos. No início, neguei-me terminantemente, mas eles fizeram com que eu me sentasse e disseram: Sente-se e cale-se. O Cristo lavou os pés de seus discípulos, hã? Não consegui me conter e comecei a chorar, assim como eles. A senhora foi ver como seus filhos estavam dormindo e, acompanhado do senhor, fui ao jardim para conversarmos um pouco. Ficamos ali bastante tempo, sentados no chão, conversando. De repente, ele aproximou-se de mim e disse: Responda-me em consciência e em verdade, quem é você? Você deve pertencer a uma família nobre e finge ser simples. Você escreve e lê perfeitamente, pensa e fala corretamente. Você recebeu, evidentemente, uma boa educação. Falei sinceramente e de coração aberto com vocês, tanto com o Senhor quanto com a sua senhora. Contei-lhes minhas origens em toda a verdade e jamais pensei em mentir ou enganá-los. Por qual motivo? O que digo não vem de mim, mas do meu falecido Staritz, ou dos escritos dos padres que tenho lido. O que mais ilumina a minha ignorância é a oração interior, mas não fui eu quem a adquiri. Ela brotou em meu coração graças à misericórdia divina e ao ensinamento do Staritz. Todos podem fazer o mesmo. Basta mergulhar mais silenciosamente no seu coração e invocar um pouco mais o nome de Jesus Cristo. Logo descobrimos a luz interior. Tudo torna-se claro, e nessa claridade revelam-se alguns mistérios do reino de Deus. E quanta profundidade e luz existe no mistério de um homem que descobre ter esse poder de mergulhar nas profundezas do seu próprio ser, ver a si mesmo a partir do interior, deleitar-se com essa autodescoberta, apiedar-se de si mesmo e chorar docemente por sua queda e sua vontade pervertida. Não é muito difícil pensar de maneira sensata e falar com as pessoas. Essa é uma coisa possível para todos, pois o espírito e o coração existiam antes da ciência e da sabedoria humanas.
Podemos sempre cultivar o espírito através da ciência ou da experiência. Mas lá onde não há inteligência, de nada valerá a educação. O que acontece é que estamos longe de nós mesmos e não nos interessa aproximarmos-nos. Estamos sempre fugindo para não nos encontrarmos face a face com nós mesmos. Preferimos ninharias à verdade e pensamos, bem que eu gostaria de ter uma vida espiritual, passar mais tempo orando, mas não tenho tempo. Os negócios e os problemas impedem-me de realmente dedicar-me a isso. Mas o que é mais importante e necessário, hã? A vida eterna da alma santificada ou a vida passageira do corpo que tanto nos faz sofrer? Isso pode levar as pessoas à sabedoria ou à estupidez. Perdoe-me, meu querido irmão. Eu não falei por mera curiosidade, mas por amizade e compaixão cristã, e especialmente por ter vivido, faz 2 anos, um caso curioso. Um dia chegou em nossa casa um velho mendigo que estava exausto. Ele tinha o passaporte de um soldado exonerado e era tão pobre que caminhava praticamente nu. Além de falar pouco, ele falava como um camponês. Nós o recebemos no asilo. Ao cabo de 5 dias, ele adoeceu. Nós o transportamos ao pavilhão e minha mulher e eu lhe demos total atenção. Quando era óbvio que ele iria morrer, nosso padre o confessou e deu-lhe a comunhão e os últimos sacramentos. Na véspera da sua morte, ele se levantou, pediu-me um pouco de papel e uma pena e insistiu para que a porta permanecesse fechada e que ninguém entrasse enquanto ele escrevia seu testamento, que eu deveria fazer com que chegasse ao seu filho, em São Petersburgo. Fiquei estupefato ao ver que ele escrevia perfeitamente e que suas frases eram primorosas, elegantes e cheias de delicadeza e estilo. Amanhã eu lhe mostrarei esse testemunho, pois tenho uma cópia guardada. Tudo isso me deixou bastante surpreso. Aguçado pela curiosidade, pedi-lhe que me contasse sua origem e sua existência. Ele fez com que eu jurasse não contar nada a ninguém e, pela glória de Deus, fez o seguinte relato. Eu era príncipe e muito rico. Levava a vida mais dissipada, brilhante e cheia de luxo que podia existir. Minha mulher tinha morrido e eu vivia com meu filho, que era capitão da guarda. Um dia, enquanto me arrumava para ir a um grande baile, me enfureci com o meu criado de quarto. Na minha impaciência, golpeei sua cabeça e ordenei que ele saísse da minha presença e voltasse para sua vila natal. Isso aconteceu à noite. Na manhã seguinte, o criado morreu devido a um traumatismo craniano. No entanto, não dei muita importância ao caso e, lamentando minha violência, esqueci do ocorrido. Passadas 6 semanas, o criado de quarto começou a me aparecer em sonhos. Todas as noites ele vinha me importunar e criticar, repetindo sem parar: "Homem sem consciência, você me assassinou." Mais tarde comecei a vê-lo também enquanto estava acordado. A aparição tornou-se cada vez mais frequente, e no final eu o via quase o tempo todo. Por fim comecei a ver, junto com ele, outros mortos, homens que o ofendera grosseiramente, mulheres que o seduzira. Todos dirigiam-me as mais duras críticas e não me davam descanso. Eu não conseguia mais dormir ou comer, nem fazer o que quer que fosse. Eu estava no limite das minhas forças e era só pele e ossos. Os esforços dos melhores médicos de nada serviram. Parti ao estrangeiro em busca da cura, mas, após 6 meses de tratamento, não apenas não tinha melhorado, como também as terríveis aparições não paravam de aumentar. Levaram-me de volta. Estava mais morto do que vivo. Minha alma, antes de estar separada do corpo, conheceu plenamente as torturas do inferno. Desde então, acredito no inferno e sei o que isso quer dizer.
Em meio a esses tormentos, eu compreendi toda a extensão de minha infâmia. Arrependi-me, confessei-me, libertei todos os meus servos e fiz o voto de passar o resto da minha vida realizando os trabalhos mais duros e de me esconder sob o hábito de um mendigo para ser o mais humilde servidor das pessoas da mais baixa condição. Foi só tomar essa decisão que as aparições pararam. Minha reconciliação com Deus trouxe-me tanta alegria e um tal sentimento de reconforto que me faltam palavras para expressá-lo. Compreendi por experiência própria o que é o paraíso e como o reino de Deus se desdobra no interior de nossos corações. Logo recuperei-me completamente e coloquei em prática o meu projeto. Munido do passaporte de um antigo soldado, eu deixei em segredo o lugar da minha infância. Faz 15 anos que erro por toda a Sibéria. Em certas ocasiões, empreguei-me na casa de camponeses para trabalhar de acordo com as minhas forças. Em outras ocasiões, mendiguei em nome do Cristo. Em meio a essas privações, quanta felicidade me foi dada experimentar! Que beatitude! Que consciência em paz! Só aqueles que saíram de um inferno de dor, graças à misericórdia divina, e foram transportados ao paraíso de Deus, podem compreender o que estou dizendo. Ditas essas palavras, ele entregou-me o testamento que eu deveria enviar ao seu filho, e no dia seguinte, ele morreu. Guardo comigo uma cópia que se encontra dentro da minha Bíblia, que está na minha valise. Veja. Desdobrei o papel e li. Em nome do Pai glorificado na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu muito querido filho, faz 15 anos que você não vê seu pai. No entanto, apesar de você não ter tido notícias dele, de tempos em tempos ele encontrou uma maneira de receber notícias suas, e ele nutre por você um amor paternal. Esse amor o impele a enviar essas últimas palavras para que elas sirvam de lição à sua existência. Você sabe o quanto eu sofri para reparar minha vida volúvel e inconstante, mas você ignora a felicidade que me aportaram ao longo da minha vida obscura e errante os frutos do arrependimento. Morro em paz, perto do meu benfeitor, que é também o seu, pois os benefícios derramados sobre o Pai também devem tocar o coração de um filho afetuoso. Expresse-lhe meu reconhecimento por todos os meios que estiverem ao seu alcance. Deixo minha bênção paterna. Exorto-o a lembrar-se de Deus e a obedecer à sua consciência. Seja bom, prudente e razoável. Trate seus subordinados com bondade e complacência. Não despreze os mendigos ou os peregrinos. Lembre-se que apenas o despreendimento e a vida errante permitiram que seu pai encontrasse o repouso para a sua alma. Oro a Deus que Ele lhe conceda a sua graça e fecho os olhos tranquilamente, na esperança da vida eterna, pela misericórdia do Redentor dos homens, Jesus Cristo. Assim falávamos quando coloquei-lhe a seguinte questão. Acredito que o Senhor deva ter frequentemente aborrecimentos com o seu asilo. Muitos dos nossos irmãos tornam-se peregrinos por displicência, negligência ou preguiça, e algumas vezes eles cometem alguns roubos na estrada. Eu próprio já vi isso. Não. Esse tipo de peregrino é bastante raro. Nós encontramos, na maioria das vezes, apenas verdadeiros peregrinos. Mas, quando eles não parecem ser muito sérios, nós somos ainda mais gentis e permitimos que eles fiquem algum tempo conosco.
Quando eles entram em contato com nossos pobres irmãos do Cristo, na maior parte das vezes eles se emendam e partem com um coração humilde e bom. Há pouco tempo atrás tivemos um caso assim. Um comerciante da nossa cidade conheceu um tão grande declínio que as pessoas o expulsavam a golpes de bastão e ninguém queria sequer lhe dar um pedaço de pão. Ele vivia bêbado, era violento, briguento e, para completar, roubava. Um dia, impelido pela fome, ele chegou ao nosso asilo, pediu pão e um pouco de aguardente, pois ele adorava beber. Nós o recebemos gentilmente e dissemos: fique conosco, você poderá beber tanto aguardente quanto quiser, mas sob uma condição. Após ter bebido, você irá se deitar, e se fizer o menor escândalo, não apenas nós o expulsaremos daqui para sempre, como também pediremos ao delegado que o prenda por vagabundagem. Ele aceitou nossas condições e permaneceu conosco. Durante uma semana ou mais, ele realmente bebeu tudo o que queria, mas a cada vez, segundo a promessa que nos fizera e também porque tinha medo de ser privado do álcool, ele ia silenciosamente deitar-se na sua cama ou nos fundos do jardim. Quando voltava a ficar sóbrio, nossos irmãos do asilo lhe falavam e o encorajavam à moderação. Assim começou a beber cada vez menos, e em 3 meses ele estava completamente sóbrio. Ele trabalha agora em algum lugar e não come mais o pão de outrem. Ele veio me ver anteontem. Quanta sabedoria contida nessa disciplina guiada pela caridade, pensei. Acabei exclamando: abençoado seja Deus, cuja misericórdia está presente no interior da sua morada. Depois de toda essa conversa, nós adormecemos. E, ao escutarmos os sinos baterem para o ofício da manhã, fomos à igreja, onde a senhora já se encontrava acompanhada de seus filhos. Escutamos o ofício e depois a divina liturgia. Eu me encontrava no coro com o senhor e seu filhinho, e a senhora encontrava-se com sua filha na entrada da iconostase para ver a elevação dos santos dons. Meu Deus, como rezavam com fervor, ajoelhados e derramando lágrimas de alegria. Seus rostos estavam tão iluminados que, ao olhar para eles, eu próprio comecei a chorar. Terminado o ofício, os senhores, o padre, os servos e todos os mendigos sentaram-se à mesma mesa. Eram cerca de 40 mendigos, inválidos, doentes e crianças. E quanta paz e silêncio reinavam em volta dessa mesa. Reunindo toda a minha coragem e audácia, falei suavemente ao Senhor. Durante as refeições nos monastérios, tem-se como hábito ler a vida dos santos. Nós poderíamos fazer o mesmo, já que o Senhor possui todas as obras completas. O Senhor voltou-se para a mulher e disse: realmente, Maria, devemos instituir esse hábito. Seria excelente para todos nós. Eu poderia ler durante a primeira refeição. Em seguida seria você, depois nosso padre e nossos irmãos, um de cada vez, e se eles souberem ler. O padre parou de comer e disse: escute, isso seria um prazer, mas, com todo respeito, gostaria que me deixassem de fora da leitura. Não tenho sequer um instante livre, mal coloco os pés em casa e tenho todo tipo de problemas e preocupações a resolver. Tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. As crianças em casa, os animais no campo, passo o dia inteiro ocupando-me dessas tolices e não tenho um minuto para ler ou me instruir. Há muito tempo que esqueci tudo o que aprendi no seminário. Eu estremeci ao ouvir essas palavras, mas a senhora que estava sentada ao meu lado pegou minha mão e disse: o padre fala assim por humildade. Ele está sempre se rebaixando, mas é um homem excelente, pio e devoto.
Ele é viúvo há 20 anos, educa todos os seus netos e, para completar, reza a missa frequentemente. Essas palavras lembraram-me uma frase de Nicetas Estétatos na Filocalia. Apreciamos a natureza dos objetos segundo a disposição interior de nossa alma. Apreciamos a natureza dos objetos segundo a disposição interior de nossa alma. Ou seja, cada um faz uma ideia dos outros segundo o que ele próprio é. E um pouco adiante ele diz ainda: aquilo que chegou à oração e ao amor verdadeiro não faz mais distinção entre os objetos. Ele não faz mais distinção entre o justo e o pecador. Ele ama da mesma maneira todos os homens e não os condena, assim como Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva caia sobre justos e injustos. Novamente fez-se silêncio. O mendigo do asilo, que era completamente cego, estava sentado diante de mim. O Senhor ajudava-o a comer. Compartilhava seu peixe com ele, servia-o com a colher e dava-lhe de beber. Eu o observei com atenção e percebi que sua língua se movia constantemente na sua boca, sempre entreaberta. Eu me perguntei se ele não estaria recitando a oração e observei mais cuidadosamente. No final da refeição, uma velha senhora passou mal. Ela sufocava e gemia. O senhor e a senhora a levaram ao quarto de dormir e a colocaram na cama. A senhora ficou ao seu lado para cuidar dela. O padre foi buscar, caso necessário, os santos dons, e o senhor deu ordem para que um cavalo fosse atrelado e alguém fosse a todo galope buscar um médico na cidade. Todos se dispersaram. Eu sentia em mim uma fome de oração, uma violenta necessidade de deixá-la brotar, pois fazia 2 dias que eu não passava momentos de tranquilidade e silêncio. Sentia no meu coração uma espécie de maré crescente, prestes a transbordar e a se espalhar por todos os meus membros. Como eu a retivesse, senti uma dor aguda no coração, mas era uma dor benfazeja, que simplesmente me impelia à oração e ao silêncio. Compreendi, então, por que os verdadeiros adeptos da oração perpétua fogem do mundo, escondendo-se de todos. Compreendi, igualmente, por que o bem-aventurado Esíquio diz que a conversa mais elevada não passa de tagarelice se ela durar tempo demais. E também lembrei-me das palavras do santo Efrém, o sírio. Um bom discurso vale prata, mas o silêncio é ouro puro. Assim pensando, cheguei ao asilo. Todos dormiam após a refeição. Subi ao sótão, acalmei-me, descansei e rezei um pouco. Quando os pobres acordaram, fui ao encontro do cego e o conduzi ao jardim. Nós nos sentamos em um recanto isolado e começamos a conversar. Diga-me, em nome de Deus, e pelo bem de minha alma, você recita a oração de Jesus? Faz muito tempo que a repito continuamente. Que efeitos você sente? Simplesmente não posso passar sem ela, nem de noite, nem de dia. Como Deus revelou-lhe essa atividade? Conte-me isso em detalhes, querido irmão. Sou um artesão da região. Ganhava meu pão como alfaiate. Eu trabalhava em diversas províncias, indo de cidade em cidade, costurando as roupas dos camponeses. Uma vez fiquei longo tempo na casa de um camponês para costurar as roupas de toda a sua família. Em um dia de festa,
onde não havia nada para se fazer, descobri 3 livros sobre uma estante colocada embaixo dos ícones. Perguntei-lhes: existe alguém dentre vocês que saiba ler? Eles me responderam: ninguém. Esses livros pertenciam ao nosso tio. Ele sabia ler e escrever. Tomei um dos livros e abri ao acaso. Li as seguintes palavras, das quais ainda me lembro. A oração perpétua consiste em invocar incessantemente o nome do Senhor, sentado ou em pé, à mesa ou trabalhando, em todos os momentos e ocasiões, em todos os lugares e o tempo todo é preciso invocar o nome do Senhor. Refleti isso que acabara de ler e achei que isso me conviria. Assim, enquanto costurava, pus-me a recitar a oração murmurando, o que me enchia de alegria. As pessoas que moravam comigo na isba perceberam e começaram a zombar de mim. Você é um feiticeiro ou algo do gênero para ficar murmurando dessa maneira o tempo todo? Ou você está praticando magia? Para esconder o que eu estava fazendo, deixei de mover meus lábios e continuei a recitar a oração apenas com a minha língua. Acostumei-me a isso de tal maneira que minha língua recita noite e dia, e isso me faz muito bem. Continuei a trabalhar dessa maneira ainda durante longo tempo. Um dia, subitamente, fiquei completamente cego. Quase todos da minha família sofrem da água escura no fundo dos olhos. Por ser muito pobre, minha comunidade conseguiu achar um lugar para mim no asilo de Tobolsk, capital da nossa província. É para lá que eu estou indo. Mas os senhores me detiveram aqui, pois eles querem me dar uma charrete para ir até lá. Como se chama o livro que você leu? Não era a Filocalia? Para falar a verdade, eu não sei, pois não prestei atenção ao título. Fui buscar minha Filocalia. Na 4ª parte do livro encontrei as palavras do patriarca Calixto que o cego tinha citado de cor. Comecei a ler. É isso mesmo, exclamou o cego. Leia, leia, meu irmão, pois essas palavras são realmente belas. Quando cheguei à passagem onde está escrito é preciso orar com o coração, ele me perguntou o que isso significava e como podíamos colocar essas palavras em prática. Eu lhe contei que todo o ensinamento da oração do coração estava exposto em detalhe nesse livro, a Filocalia. Ele insistiu para que eu lesse tudo o que tratava do assunto. Já sei o que vamos fazer. Quando você acha que vai partir para Tobolsk? Agora mesmo, se você quiser. Então vamos. Eu gostaria de partir amanhã, mas basta partirmos juntos e eu lerei para você tudo o que diz respeito à oração do coração. E eu lhe ensinarei como desvelar seu coração e nele penetrar. E a charrete? Deixa a charrete para lá. Daqui a Tobolsk são apenas 150 verstas. Nós caminharemos lentamente. Faz bem caminhar a 2 na solidão e também estaremos mais à vontade para lermos e falarmos sobre a oração. Entramos assim em um acordo. Ao cair da noite, o próprio Senhor veio nos chamar para a ceia, e após termos comido, nós lhe comunicamos que pensávamos em partir e que não precisávamos de charrete, pois desejávamos ler a Filocalia. Sobre esse assunto, o Senhor nos disse: gostei muito da Filocalia. Já escrevi a carta e separei o dinheiro. Amanhã, quando for ao tribunal, enviarei tudo a São Petersburgo para poder receber a Filocalia pelo próximo correio. Assim, na manhã seguinte, nós nos colocamos a caminho, após termos efusivamente agradecido aos bons senhores pela sua caridade e seus doces exemplos. Ambos caminharam uma versta conosco, e assim
nos despedimos. O camponês cego. Eu e o cego caminhávamos lentamente. Fazíamos apenas 10 a 15 verstas por dia. Durante o resto do tempo, sentávamos-nos em lugares isolados e líamos a Filocalia. Li para ele tudo o que estava escrito sobre a oração do coração, seguindo a ordem indicada pelo meu Starets, ou seja, começando pelos livros de Nicéforo o monge, de Gregório o Sinaíta e assim por diante. Com quanta atenção e ardor ele escutava tudo o que eu lia, como ele ficava feliz e emocionado. Mais tarde, começou a me fazer tantas perguntas sobre a oração que eu não era mais capaz de responder a todas elas. Após ter escutado a minha leitura, o cego pediu-me que lhe ensinasse uma maneira prática para chegar ao seu coração através do Espírito, para nele introduzir o nome divino de Jesus Cristo e assim orar internamente através da oração. Eu respondi: você não consegue mais enxergar, mas através do intelecto pode imaginar o que viu outrora. Um homem, um objeto ou um dos seus membros, seu braço ou sua perna. Você consegue visualizar tão nitidamente como se os visse? E consegue, mesmo cego, dirigir seu olhar na sua direção? Consigo, respondeu o cego. Então visualize seu coração dessa maneira. Volte seus olhos para dentro, como se o visse através do seu peito, e escute como ele pulsa, batida por batida. Quando você tiver conseguido fazer isso, esforce-se para ajustar as palavras da oração a cada batida do seu coração, sem deixar de visualizá-lo. Ou seja, junto com a primeira batida, diga ou pense: Senhor. Com a segunda, Jesus. Com a terceira, Cristo. Com a quarta, tenha piedade. Com a quinta, de mim. Repita esse exercício quantas vezes puder. Isso será fácil para você, pois você já se preparou para a oração do coração. Depois que você tiver se acostumado com essa atividade, comece a introduzir em seu coração a oração de Jesus. E deixe que ela saia ao mesmo tempo que a respiração, ou seja, ao inspirar, diga ou pense: Senhor Jesus Cristo, e ao expirar, tenha piedade de mim. Se você agir dessa maneira com frequência e por bastante tempo, logo sentirá uma leve dor no coração. Depois, pouco a pouco, você sentirá nascer um calor reconfortante. Com a ajuda de Deus, você chegará dessa maneira à ação constante da oração no interior do seu coração. Mas, sobretudo, evite todas as imagens que lhe vierem ao espírito enquanto estiver orando. Afaste toda imaginação, para não cair na ilusão. Os padres nos ordenam agir dessa maneira para mantermos o espírito vazio de todo tipo de visões durante a oração. O cego, que me escutara atentamente, aplicou-se com zelo à prática que eu lhe ensinara, e sobretudo à noite. Passava longas horas exercitando-a. Passados 5 dias, ele sentiu um forte calor no coração e uma felicidade indescritível. Além disso, tinha grande vontade de se entregar ininterruptamente à oração que lhe revelava o amor que ele sentia por Jesus Cristo. Às vezes, ele via uma luz, mas sem que nenhum objeto aparecesse nessa luz. Quando ele entrava em seu coração, tinha a impressão de ver arder a chama brilhante de um grande círio, que, resplandecendo de dentro para fora, iluminava-o por completo. A luz dessa chama permitia que ele visse mesmo objetos afastados, que foi o que aconteceu uma vez. Estávamos atravessando uma floresta. Ele estava mergulhado em silêncio na oração. De repente me disse: que tristeza! A igreja está em chamas e o campanário acaba de desabar.
Pare de invocar imagens vãs, eu disse. Isso é uma tentação. Você deve afastar de si todas essas fantasias. Como que você pode ver o que está acontecendo na cidade? Ela encontra-se a 12 verstas daqui. Ele me obedeceu e, voltando a rezar, calou-se. Já era quase noite quando chegamos à cidade e pude efetivamente ver várias casas incendiadas e um campanário que tinha desabado. Ele estava caído sobre os escombros de madeira. Em volta do campanário, várias pessoas conversavam, admirando o fato de que, ao cair, o campanário não tinha esmagado ninguém. Pelo que pude entender, a desgraça ocorrera no momento em que o cego contava-me sua visão na floresta. No mesmo instante eu ouvi dizer: segundo você, minha visão era vã. E, no entanto, foi exatamente o que aconteceu. Como posso deixar de amar e agradecer o Senhor Jesus Cristo, que revela a sua graça aos pecadores, aos cegos e aos insensatos? Obrigado também a você, que me ensinou a atividade do coração. Respondi: ame Jesus Cristo e agradeça o quanto você quiser, mas cuidado para não tomar suas visões por revelações diretas da graça, pois frequentemente isso pode se produzir naturalmente segundo a ordem das coisas. A alma humana não está presa ao lugar ou à matéria. Ela pode ver no escuro tanto os objetos distantes quanto os próximos. No entanto, nós não damos o devido valor às faculdades da alma. Nós a esmagamos sob o jugo dos nossos corpos densos, ou a misturamos à confusão dos nossos pensamentos superficiais e fortuitos. Quando nos concentramos em nós mesmos e nos abstraímos de tudo aquilo que nos rodeia e aguçamos nossos espíritos, a alma pode então voltar inteiramente para si mesma. Ela age com todo o seu poder, e essa ação é natural. Meu falecido Starets me disse que mesmo aqueles que não se entregam à oração, por exemplo, os inválidos ou as pessoas especialmente dotadas, quando eles se encontram em um quarto escuro, veem a luz que emana de cada objeto, sentem a presença do seu duplo e penetram nos pensamentos do outro. Mas os efeitos diretos da oração do coração são tão maravilhosos que nenhuma língua pode descrevê-los. É impossível compará-los a algo que pertença ao mundo da matéria. O mundo sensível é vil se comparado às sensações que a graça desperta no coração. Meu cego escutou minhas palavras atentamente e tornou-se ainda mais humilde. A oração desenvolvia-se continuamente no seu coração e o alegrava de maneira indescritível. Minha alma estava feliz e eu agradecia ao Senhor que me fizera conhecer tanta piedade e devoção em um de seus servos. Chegamos enfim a Tobolsk. Eu o conduzi ao asilo e, após ter me despedido dele de maneira afetuosa, retomei meu caminho solitário. Durante 1 mês eu avancei a passo lento, sentindo que os exemplos vivos são úteis e benéficos. Eu lia frequentemente a Filocalia e podia verificar tudo o que tinha contado ao cego. Seu exemplo inflamava meu zelo, minha devoção e meu amor ao Senhor. A oração do coração me fazia tão feliz que eu não conseguia imaginar poder existir uma felicidade maior. Eu me perguntava como as delícias do reino dos céus poderiam ser maiores do que essa alegria. Essa felicidade não iluminava apenas o interior da minha alma. O mundo exterior também me aparecia sob um aspecto maravilhoso. Tudo me convidava a louvar e a amar Deus. Os homens, as árvores, as plantas, os animais, tudo me era familiar. E para onde quer que eu dirigisse o meu olhar, eu encontrava a imagem do nome de Jesus Cristo. Às vezes eu me sentia tão leve que tinha a sensação de não ter mais um corpo.
Eu tinha a impressão de estar flutuando suavemente no ar. E às vezes entrava completamente dentro de mim mesmo. Eu via o meu interior nitidamente e admirava o edifício admirável do corpo humano. Em certas ocasiões, eu sentia uma alegria tão grande que era como se eu tivesse me tornado um czar. E em meio a todas essas consolações, eu desejava que Deus me permitisse morrer o mais breve possível, para que eu pudesse depositar minha gratidão aos seus pés, no mundo dos espíritos. No entanto, creio que experimentei um prazer grande demais em viver essas sensações, ou talvez Deus tenha decidido dessa maneira, pois passado algum tempo, senti no meu coração uma espécie de receio e tremor. Isso não seria, eu dizia para mim mesmo, uma nova desgraça? Ou a tribulação como aquela que eu tivera de suportar devido à jovem a quem eu ensinara a oração de Jesus na capela? Os pensamentos toldavam meu espírito como nuvens, e eu recordava as palavras do bem-aventurado João de Cárpatos, que diz que o Mestre é muitas vezes entregue à desonra e suporta tentações e tribulações por aqueles que ele ajudou espiritualmente. Após ter lutado contra esses pensamentos, eu mergulhei na oração que fez com que eles desaparecessem por completo. Senti-me fortalecido e disse para mim mesmo: que seja feita a vontade de Deus. Estou pronto para suportar tudo o que Jesus Cristo quiser me enviar para expiar meu endurecimento e meu orgulho. Além disso, aqueles a quem recentemente revelei o mistério da oração interior tinham sido preparados pelos misteriosos desígnios de Deus antes de terem me encontrado. Esse pensamento me acalmou e eu caminhei na oração e na alegria, mais feliz do que antes. Choveu durante 2 dias. A estrada estava tão lamacenta que eu mal conseguia sair dos charcos. Passei a caminhar pelas estepes e ao longo de 15 verstas não encontrei sequer um lugar que fosse habitado. Enfim, já perto do anoitecer, avistei uma hospedaria no final da estrada e alegrei-me pensando que poderia ao menos repousar e passar a noite. E amanhã de manhã, se Deus quiser, o tempo estará melhor. A agência dos Correios. Ao aproximar-me, avistei um ancião vestido com um manto de soldado. Ele estava sentado sobre a rampa diante da hospedaria e parecia estar embriagado. Eu o cumprimentei e disse: será que eu poderia pedir a alguém a autorização para passar a noite aqui? Quem, além de mim, poderia deixar você passar? Gritou o velho. Eu sou o chefe aqui. Isso aqui é o posto dos Correios. Sou eu quem mando. Então, paizinho, será que o senhor permitiria que eu passasse a noite aqui? Você tem um passaporte? Mostre-me seus documentos. Entreguei-lhe meu passaporte e, segurando-o entre as suas mãos, ele começou a gritar: onde está o seu passaporte? Você está com ele. Ah, pois bem, vamos entrar na casa. O chefe dos Correios colocou seus óculos, olhou meu passaporte e disse: parece que está tudo em ordem. Você pode ficar aqui. Como você pode ver, eu sou um homem bom. Vou trazer um copo para você. Eu jamais bebo. Ah, não faz mal. Pelo menos sei ir conosco. Ele sentou-se à mesa junto com a cozinheira, uma mulher jovem que também tinha bebido, e eu me instalei ao lado deles. Durante toda a refeição, eles não pararam de brigar e de criticar um ao outro, e, ao final da refeição, eclodiu uma verdadeira querela. O chefe foi dormir na despensa, e a cozinheira ficou na cozinha lavando os vasilhames e as colheres, vociferando contra seu velho. Eu estava sentado e, vendo que ela ia demorar a se acalmar, disse: onde é que eu posso dormir, mãezinha?
Estou muito cansado por causa da estrada. Espere, eu vou arrumar uma cama para você, paizinho. Ela instalou um banco perto daquele que estava fixado sob a janela da frente, onde estendeu um cobertor de feltro e um travesseiro. Eu me deitei e fechei os olhos, fingindo dormir. A cozinheira ficou atarefada e alvoroçada durante bastante tempo, até terminar de arrumar as coisas. Depois, ela apagou a luz e aproximou-se de mim. Subitamente, toda a janela que estava no canto da fachada despedaçou-se em um estrondo assustador. A moldura, os vidros, os batentes da janela, tudo voou em pedaços. Ao mesmo tempo, escutamos do lado de fora gemidos e um barulho de luta. A mulher, aterrorizada, deu um salto para trás no meio da sala e acabou caindo no chão. Levantei de um pulo do meu banco, acreditando que a terra se abria sob meus pés. De repente, vi 2 cocheiros carregarem um homem todo coberto de sangue para dentro da isba. Sequer era possível ver o seu rosto. Isso aumentou ainda mais a minha angústia. Era um mensageiro do Estado que deveria trocar de cavalos naquele posto. O cocheiro, ao calcular mal a distância, não tinha feito direita curva para entrar, fazendo com que o timão da carruagem atravessasse a janela. Mas, como havia um fosso na frente da isba, a carruagem tinha tombado e o mensageiro tinha cortado a cabeça em uma estaca pontiaguda que se encontrava em cima da rampa. O mensageiro pediu água e álcool para lavar seu ferimento. Ele umedeceu um lenço com água ardente, bebeu um copo e gritou: "Atrelem os cavalos!" Aproximei-me e disse: "Como o senhor vai conseguir continuar a viagem com esse ferimento?" Um mensageiro do czar não tem tempo para ficar doente", respondeu ele, e desapareceu. Os cocheiros carregaram a mulher, que estava em estado de choque, e a colocaram em um canto perto do aquecedor. Eles a cobriram com uma toalha, dizendo: "Ela está assim por causa do medo." Já o chefe do posto dos Correios tomou um trago e voltou a dormir. Fiquei sozinha. A mulher logo se levantou e começou a andar de um lado para o outro, como uma sonâmbula, e acabou saindo. Fiz uma prece e, sentindo-me debilitado, adormeci pouco antes do nascer do sol. Pela manhã, disse adeus ao chefe dos Correios e, caminhando sobre a estrada, entoei minha oração com fé, esperança e gratidão pelo Pai de misericórdia e de toda consolação, que tinha afastado de mim uma desgraça iminente. 6 anos após o ocorrido, ao passar perto de um convento para mulheres, entrei na igreja para orar. A abadesa recebeu-me muito amavelmente após o ofício e serviu-me chá. De súbito, anunciaram alguns hóspedes que estavam de passagem. Ela foi ao encontro deles e deixou-me com as freiras que a serviam. Ao ver uma delas derramar humildemente o chá em uma xícara, tive a curiosidade de perguntar: "Faz muito tempo, mãezinha, que a senhora está nesse convento?" 5 anos, respondeu ela. "Quando me trouxeram aqui, estava fora de mim, mas Deus teve piedade de mim. A madre abadesa levou-me para sua cela e me fez pronunciar os votos." "E como foi que a senhora perdeu a razão, hein?" Devido a um susto. Eu trabalhava em um posto dos Correios. Uma noite, enquanto dormia, alguns cavalos desgovernados derrubaram uma janela e, de puro terror, acabei enlouquecendo. Durante um ano inteiro, meus pais me levaram a todos os lugares santos. Foi apenas aqui que encontrei a cura. Ao escutar essas palavras, minha alma alegrou-se e disse glória a Deus, cuja sabedoria faz com que tudo o que aconteça seja para o nosso proveito. Um padre do campo. Vivi muitas outras aventuras, disse, dirigindo-me ao meu pai espiritual.
3 dias não seriam suficientes para contar tudo. Se o senhor quiser, posso contar mais uma. Em um dia claro de verão, avistei a alguma distância da estrada um cemitério, ou melhor, uma comunidade paroquial, ou seja, uma igreja cercada pelas casas dos servidores do culto e um cemitério. Os sinos dobravam, chamando para o ofício. Apressei o passo para chegar a tempo na igreja. As pessoas que moravam nas redondezas também se dirigiam para lá, mas muitos sentavam-se na grama antes de entrar na igreja. Vendo que eu me apressava, eles disseram: "Não precisa correr, você tem tempo. O serviço é muito lento aqui. O padre está doente e, além disso, é um moleirão." De fato, a liturgia foi bastante demorada. O padre era jovem, mas pálido e descarnado. Ele celebrava muito lentamente, com devoção e sentimento. No final da missa, ele pronunciou um excelente sermão sobre os meios para obter o amor de Deus. O padre convidou-me para almoçar com ele. Durante a refeição eu disse: "Meu padre, o senhor reza a missa de maneira muito piedosa, mas também bastante lenta." "Ah, sim", respondeu ele. "Isso não agrada aos meus paroquianos. Eles resmungam. Mas não há nada a fazer, pois eu adoro meditar e pesar cada palavra antes de entoá-la. Quando as palavras são privadas desse sentimento interior, elas deixam de ter valor. Tudo encontra-se na vida interior e na oração atenta. Ah, como as pessoas se ocupam um pouco com a atividade interior. É porque não existe interesse pela iluminação espiritual interna. Mas como chegar a esse estado? É uma coisa bastante difícil. Absolutamente. Para receber a iluminação espiritual e tornar-se um homem interior, é preciso tomar um texto qualquer da Santa Escritura e concentrar-se nele com toda a sua atenção durante o maior tempo possível. É dessa maneira que descobrimos a luz da inteligência. Para orar, é preciso agir da mesma maneira. Se você quer que a sua prece seja pura, justa e benévola, é preciso escolher uma oração curta, composta por algumas poucas, mas fortes palavras e repeti-la frequentemente durante bastante tempo. É assim que aprendemos a tomar gosto pela oração. Esse ensinamento do padre agradou-me bastante, pois ele era prático e simples, e ao mesmo tempo profundo e sábio. Agradeci a Deus em espírito por ter me feito conhecer um verdadeiro pastor da sua igreja. No final da refeição, o padre me disse: "Vá descansar um pouco. Preciso ler a palavra de Deus e preparar meu sermão de amanhã." Fui até a cozinha. A única pessoa que encontrei foi uma cozinheira muito idosa que estava sentada toda curvada em um canto, tossindo. Sentei-me sob a abertura do telhado, onde batia a luz. Tirei minha filocalia do bolso e comecei a ler para mim mesma em voz baixa. Após um certo tempo, percebi que a velha, sentada no canto, recitava sem parar a oração de Jesus. Fiquei feliz por escutar alguém invocar com tanto fervor o santo nome do Senhor. Ele disse: "Como é bom, mãezinha, vê-la recitar a oração dessa maneira. A oração é a melhor e mais cristã de todas as obras." "Ah, sim", respondeu ela, "essa é a alegria do final dos meus dias. Que o Senhor me perdoe." "Há muito tempo que você ora dessa maneira?" "Ah, desde minha juventude, meu bom pai. E sem ela, eu não poderia viver, pois a oração de Jesus salvou-me da desgraça e da morte." "Como assim? Conte, eu lhe suplico, pela glória de Deus e em honra da bendita oração de Jesus."
Guardei a filocalia na minha mochila, sentei-me perto dela e ela começou a narrar sua história. Eu era bela e jovem e meus pais me prometeram em matrimônio. Na véspera do casamento, o noivo estava a caminho da nossa casa quando bruscamente caiu morto. Fiquei tão assustada que decidi renunciar ao casamento e resolvi partir rumo aos lugares santos, orando a Deus. No entanto, eu tinha medo de partir sozinha pelos caminhos afora, pois, devido à minha juventude, as pessoas más poderiam me atacar. Uma mulher idosa, que há muito tempo levava uma vida errante, ensinou-me que era preciso recitar sem parar a oração de Jesus. Ela assegurou-me veementemente que essa oração me resguardaria de todo o perigo que pudesse vir a encontrar no caminho. Acreditei no que ela disse. E nunca me aconteceu nada, mesmo nas regiões mais afastadas. Meus pais deram-me dinheiro para viajar. À medida que a idade foi chegando, caí doente. E felizmente o padre desse lugar me alimenta e me sustenta por bondade. Escutei com alegria esse relato, sem saber como agradecer a Deus por esse dia que me revelara exemplos tão edificantes. Um pouco mais tarde, pedi que esse bom e santo padre me abençoasse e retomei meu caminho, cheio de alegria. No caminho de Kazan. E, há não muito tempo atrás, quando estava atravessando a província de Kazan a caminho daqui, conheci novamente os efeitos da oração de Jesus. Mesmo para aqueles que a praticam inconscientemente, ela é realmente o meio mais seguro e mais rápido para alcançar os bens espirituais. Uma noite, tive que parar em uma cidade tártara. Ao entrar na rua principal da cidade, avistei diante de mim uma casa, uma carruagem e um cocheiro russos. Os cavalos estavam desatrelados e ruminavam perto da garagem. Feliz, decidi pedir pernoite nessa casa, onde ao menos eu encontraria cristãos. Aproximei-me e perguntei ao cocheiro quem ele transportava. Ele respondeu que o seu senhor estava fazendo o caminho entre Kazan e a Crimeia. Enquanto conversávamos, o passageiro abriu a cortina de couro da portinhola, passou o olhar sobre mim e disse: "Vou passar a noite aqui, mas não vou entrar na casa dos tártaros porque ela está muito suja. Decidi dormir na carruagem." Um pouco mais tarde, o senhor saiu para dar uma volta. A noite estava agradável. E nós começamos a conversar. Trocamos várias questões e ele me contou mais ou menos o que se segue. Até a idade de 65 anos, eu servi na marinha como capitão de um navio. Ao envelhecer, contraí uma gota e tive que pedir minha aposentadoria na Crimeia, onde fui morar na propriedade de minha mulher. Esta era impetuosa e adorava as festas e o jogo de cartas. Eu estava sempre enfermo. Ela acabou cansando-se de viver com um doente e foi embora para Kazan, para a casa da nossa filha, que é casada com um funcionário. Ela levou tudo consigo, até mesmo os servos domésticos, e deixou, como único servo, um menino de 8 anos, meu afilhado. Assim, fiquei completamente só durante 3 anos. Meu afilhado era muito esperto. Ele arrumava o quarto, acendia o fogo, cozinhava e esquentava o meu samovar. Mas, ao mesmo tempo, ele era muito travesso e cheio de vontades. Um verdadeiro moleque. Ele corria, gritava, jogava, tropeçava em todos os cantos e atrapalhava-me um bocado. Devido à minha enfermidade e ao tédio, eu gostava muito de ler os autores espirituais. Eu tinha um livro excelente de Gregório Palamas sobre a oração de Jesus. Eu o lia quase sem parar e recitava um pouco a oração. A algazarra que o pequeno fazia era bastante desagradável e nenhuma medida, nenhum castigo conseguiam impedi-lo de fazer essas besteiras. Acabei inventando uma maneira.
Eu o forcei a sentar-se no quarto sobre uma banqueta e fiz com que ele repetisse sem parar a oração de Jesus. No início isso incomodava ao mais alto grau, e para escapar da tarefa, ele se calava. Mas, para obrigá-lo a executar minha ordem, coloquei um látego ao meu lado. Quando ele dizia a oração, eu lia tranquilamente, ou escutava o que ele dizia. Mas quando ele parava, eu mostrava-lhe o látego e, tomado de medo, ele voltava a orar. Isso me fez muito bem, pois a calma começou enfim a reinar na minha casa. Após algum tempo, eu me dei conta de que o látego não era mais necessário. Ele passara a executar minhas ordens com maior prazer e zelo. Mais tarde, seu caráter mudou completamente. Ele tornou-se doce e silencioso e cumpria muito melhor as tarefas domésticas. Alegrei-me com o resultado e dei-lhe mais liberdade. E qual foi o resultado? Ele se habituara tanto à oração que a repetia sem parar, sem que eu tivesse que obrigá-lo. Quando falei a respeito, ele me respondeu dizendo que tinha uma vontade insuperável de recitar a oração. E o que você sente? Nada de especial, mas eu me sinto bem quando estou repetindo a prece. Como bem? Você se sente feliz? Sim, eu me sinto feliz. Ele tinha 12 anos quando arrebentou a guerra na Crimeia. Parti para Kazan e o levei comigo para a casa da minha filha. Lá nós o instalamos na cozinha com os outros empregados domésticos. Mas ele sentia-se muito infeliz, pois os outros passavam o tempo todo se divertindo e jogando entre si e também zombando dele, não deixando que ele se dedicasse à oração. Ao final de 3 meses, ele veio ao meu encontro e disse: "Vou para casa. Não aguento mais a vida aqui com todo esse barulho." Respondi: "Como você quer ir para tão longe e em pleno inverno? Espere que eu parta e o levarei comigo." No dia seguinte, meu menino tinha desaparecido. Nós mandamos procurá-lo em todos os lugares, mas não foi possível encontrá-lo. Enfim, um belo dia, recebi uma carta da Crimeia. Os guardas da casa na Crimeia me anunciaram que, no dia 4 de abril, um dia após a Páscoa, acharam um rapaz morto dentro da casa deserta. Ele estava estendido no chão do meu quarto, com as mãos cruzadas sobre o peito. Levava seu gorro na cabeça e estava vestido com o mesmo casaquinho que sempre usava e que estava com ele quando fugiu. Ele foi enterrado dessa maneira no meu jardim. Ao receber a notícia, fiquei estupefato da rapidez com que ele chegara à Crimeia. Ele tinha partido no dia 26 de fevereiro e o acharam no dia 4 de abril. 3.000 verstas em um mês? Mal é possível fazer isso a cavalo. São 100 verstas por dia. E ainda por cima, usando roupas leves, sem passaporte e sem um tostão. Podemos supor que ele tenha encontrado uma carruagem para percorrer o caminho, mas, mesmo assim, ele não poderia ter realizado isso sem a intervenção divina. Assim, meu pequeno servo saboreou o fruto da oração. E eu, no final da minha vida, ainda não atingi um nível tão alto quanto o dele. Disse o Senhor, terminando o seu relato. Quanto a isso, falei ao Senhor: eu conheço um livro excelente de São Gregório Palamas que o Senhor leu. No entanto, ele estuda apenas a oração oral. O Senhor devia ler este livro aqui, que se chama A Filocalia. Nele, o Senhor encontrará o ensinamento completo da oração de Jesus no espírito e no coração. Enquanto falava, eu mostrava-lhe a Filocalia. Ele recebeu meu conselho visivelmente com prazer e declarou que iria procurar o livro. Meu Deus, disse para mim mesmo.
Quantos maravilhosos efeitos do poder divino são revelados através dessa oração. Como esse relato é edificante e profundo. O látego ensinou a oração ao rapazinho e ela trouxe-lhe a felicidade. As infelicidades e as tristezas que encontramos na via da oração também não se assemelham ao látego de Deus? Então, por que temos medo quando a mão do nosso Pai Celeste nos mostra esse látego? Ele está repleto de um amor infinito por nós todos. E seus flagelos nos ensinam a orar mais ativamente. Eles nos conduzem a alegrias indescritíveis. Tendo concluído meus relatos, disse ao meu pai espiritual: perdoe-me, em nome de Deus, que falei bastante. E os padres afirmam que uma conversa, mesmo espiritual, não passa de vaidade se ela for longa demais. É hora de ir encontrar-me com aquele que deve me acompanhar a Jerusalém. Ore por mim, pobre pecador, que o Senhor, na sua misericórdia, abençoe a minha viagem. Eu desejo isso do fundo da minha alma, irmão amado no Senhor. Ele respondeu: que a graça abundante de Deus ilumine os seus passos e o acompanhe no seu caminho, assim como o arcanjo Rafael com Tobias.